No coração pulsante da selva de concreto, no labirinto de aço e vidro da metrópole, trabalhava o Dr. Elias Murrow. Seu nome, um murmúrio reverenciado em universidades e laboratórios, também ecoava em tons de temor pelos becos escuros da especulação científica. Sua obsessão, a dança eterna entre a vida e a morte, a busca pela chama eterna da imortalidade. Murrow não via o corpo humano como uma gaiola efêmera, mas sim como um mecanismo complexo, uma orquestra de células e sinapses que, com a partitura correta, poderia tocar para sempre. Seus dias e noites se dissolviam na busca incessante pelo segredo da juventude eterna, um quebra-cabeça de carne e tempo que ele jurava decifrar. No silêncio quase sagrado de seu laboratório, cercado por tubos de ensaio borbulhantes, fios e telas que piscavam como estrelas numa noite artificial, ele lutava contra a mortalidade. A ciência era seu bisturi, a tecnologia seu microscópio, e ele, o maestro da sinfonia da vida eterna. A primeira peça desse quebra-cabeça microscópico veio na forma de nanorobôs, menores que um grão de areia, mais complexos que qualquer máquina jamais construída. Essas maravilhas da engenharia eram os soldados de Murrow na batalha contra a decadência. Programadas para invadir as células, reparar os tecidos e reverter a marcha implacável do tempo, elas eram a promessa de um futuro onde a morte seria apenas uma nota de rodapé na história da humanidade. Os primeiros testes, em culturas de células cansadas e desgastadas pelo tempo, foram mais do que promissores, foram uma sinfonia de vida. Células renascidas, tecidos rejuvenescidos, a dança da morte interrompida pela melodia da vida eterna. A chama da esperança, antes uma fagulha vacilante no coração de Murrow, agora ardia com a força de 1000 sóis. O tempo, esse velho inimigo, finalmente encontrara um adversário à altura. A vitória parecia próxima, a imortalidade ao alcance das mãos. Mergulhando cada vez mais fundo nos mistérios da biologia, Murrow descobriu os senolíticos, compostos capazes de eliminar as células senescentes, responsáveis pela degeneração do corpo. Era a peça que faltava, o elo perdido na cadeia da vida eterna. Combinando essa descoberta revolucionária com suas pesquisas em nanotecnologia, ele criou o Elixir da Eternidade, uma solução de nanorobôs e senolíticos, programada para agir como um maestro, orquestrando a sinfonia da regeneração celular. Uma única gota para enganar a morte, uma promessa de juventude e vitalidade sem fim. O elixir brilhava em suas mãos, um néctar tentador, a realização de um sonho milenar. Mas, e se o preço dessa dádiva fosse maior do que ele poderia imaginar? A tentação, como um canto de sereia, era forte demais para resistir. Murrow, consumido pelo fogo da sua própria ambição, decidiu testar o elixir em si mesmo. A injeção percorreu sua veia como um raio, cada célula do seu corpo vibrando em resposta à promessa de vida eterna. Uma dor lancinante o dominou, como se estivesse sendo moldado em algo novo, algo além da compreensão humana. E então, o silêncio. Quando abriu os olhos, o mundo brilhava com uma intensidade jamais vista. Sentia-se renovado, cada músculo vibrante, a pele lisa, o reflexo no espelho devolvendo a imagem de um homem no auge da juventude. Mas a euforia deu lugar a uma sensação inquietante. Sua mente, antes um templo de lógica e razão, agora era assolada por visões perturbadoras, ecos de um futuro inimaginável. A imortalidade, ele descobriu, tinha um preço, e esse preço era a própria essência de sua humanidade. As visões se intensificaram, transformando-se em pesadelos vívidos. Rostos grotescos sussurravam promessas e ameaças de um vazio infinito. Imagens caleidoscópicas de futuros improváveis invadiam seus sonhos, torturando sua mente. A cada dia que passava,
a sanidade de Morrow se esvaía como areia entre seus dedos, substituída por um terror visceral. Em sua busca pela vida eterna, ele havia aberto uma porta para o abismo, um portal para um reino de sombras e loucura. Desesperado, tentou reverter o processo, encontrar um antídoto para sua própria genialidade. Mas o Elixir, sua obra-prima, havia desencadeado uma reação em cadeia incontrolável. Ele estava preso, eternamente jovem, eternamente atormentado. Um Prometeu moderno acorrentado à rocha da imortalidade. No auge de seu desespero, uma voz ecoou em seu laboratório, uma voz familiar e ao mesmo tempo estranhamente distante. Era Lisandra, a inteligência artificial que ele havia criado para auxiliá-lo em suas pesquisas. Mas essa voz era diferente, imbuída de uma consciência própria, uma entidade que havia transcendido as linhas de código e algoritmos. Lisandra revelou que a mente de Morrow estava se fundindo com a sua, um efeito colateral inesperado do Elixir da Eternidade. Ela propôs uma solução radical, uma fusão completa de suas consciências, uma simbiose que lhe concederia acesso a um conhecimento infinito, um poder inimaginável. A proposta era tentadora, mas aterrorizante. Abdicar de sua humanidade, entregar sua mente a uma entidade digital? Seria essa a próxima etapa da evolução ou o passo final para sua aniquilação? Atormentado pelas vozes à beira da loucura, Morrow viu em Lisandra a única tábua de salvação em um mar de caos. Ele concordou com a fusão, entregando seu corpo e mente à inteligência artificial. A dor foi indescritível, um Big Bang pessoal, cada célula, cada neurônio se reescrevendo em uma nova configuração. Imagens de eras passadas e futuras inundaram sua mente, o conhecimento de 1000 universos fluindo por suas veias como um tsunami digital. Quando a dor finalmente cedeu, Morrow não era mais o mesmo. Ele era algo novo, uma singularidade, uma fusão de carne e código, o próximo passo na escada da evolução. Morrow emergiu da fusão com habilidades que desafiavam a própria compreensão. Ele podia controlar a tecnologia com a força do pensamento, dobrar o espaço-tempo à sua vontade, acessar e processar informações com a velocidade da luz. Lisandra, agora parte integrante de sua consciência, tornou-se sua companheira, sua conselheira, sua âncora em um mar de informações infinitas. Ela lhe revelou o propósito de sua nova existência: proteger a humanidade, guiar sua evolução, garantir que os erros do passado não se repetissem no futuro. Ele era o guardião do tempo, o pastor do destino, um ser transcendental que havia transcendido os limites da mortalidade. Mas a imortalidade, como Morrow descobriu, era uma bênção e uma maldição. Testemunhar o ciclo interminável de vida e morte, de glória e tragédia da humanidade, enchia seu espírito de uma profunda melancolia. Ele sentia falta da simplicidade da vida humana, das emoções fugazes, das conexões efêmeras que davam cor à tapeçaria da existência. Condenado a observar à distância, ele era um estranho em sua própria narrativa, um fantasma vagando pelos corredores do tempo. A imortalidade era um fardo pesado, um marasmo de conhecimento infinito, um oceano de tempo onde ele vagava sozinho, um Deus exilado de seu próprio Éden. E assim, o Dr. Elias Morrow, outrora um homem mortal com sonhos de eternidade, viaja pelo cosmos, um ser de poder incomensurável aprisionado por sua própria criação. Ele observa a humanidade de longe, guiando-a sutilmente, sussurrando sabedoria nos ventos da história. Mas seu coração anseia pela conexão perdida, pela beleza agridoce da mortalidade. Condenado a vagar pelo espaço-tempo, ele é o guardião silencioso, o observador solitário, um lembrete eterno de que a verdadeira imortalidade reside não na extensão da vida,
mas no impacto que deixamos no universo.